Olá! Nesse vídeo aqui eu vou te dar umas dicas para você sair bem numa videoconferência em espanhol. Vamos a empezar! Nesses tempos pandêmicos que a gente se encontra, as videoconferências se tornaram cada vez mais comuns, principalmente no ambiente de trabalho. Então todas as reuniões que eram feitas no ambiente físico passaram para as plataformas digitais. E talvez você tenha se visto assim nessa necessidade de fazer uma videoconferência em língua espanhola e eu vou te ajudar. Bom, se você é uma pessoa que não sabe nada de espanhol, eu vou ter que te dizer que essa vai ser uma missão quase impossível. Ver esse vídeo até o final, pega algumas dicas, mas se desenvolver na língua depende muito mais também de horas de estudo, de você conhecer o vocabulário, de saber conjugar bem os verbos. Então, preste atenção, anota aí o que for útil para você, mas depois também se dedica e pensa em fazer uma aula, acompanha os meus vídeos, porque é interessante saber espanhol, também é uma língua bastante usada no meio corporativo, né? Agora, se você é uma pessoa que sabe espanhol, mas está meio parada, faz muito tempo que não usa a língua, então é esse o momento aqui, esse vídeo é ideal para você relembrar algumas coisas e também focar no vocabulário do contexto videochamada. Então vamos começar. O ideal é que você imagine um pouco assim como vai ser essa videoconferência. Por exemplo, se é o caso de você ter que fazer uma apresentação de um produto ou um serviço que a sua empresa oferece para um cliente. Então você já consegue pensar, eu vou me apresentar, vou falar um pouco sobre a empresa e vou apresentar o serviço. Dessa forma, você já se prepara antes, transformando tudo isso que você falaria em português em língua espanhola. Na verdade, antes de se apresentar, você não pode esquecer de cumprimentar as pessoas que vão estar naquela conferência. Tratando-se de um ambiente de trabalho, o ideal é sempre você manter uma certa formalidade. Então você pode cumprimentar com buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Também é bem cortês agradecer pela atenção das pessoas que estão ali na videoconferência, pela disponibilidade. E você pode dizer, les doy las gracias por la atención, ou gracias por la disponibilidad en participar de esta videoconferencia. E inicia a sua apresentação. Mi nombre es, actuo em, e o nome da empresa, exercendo, e aí você vai falando das suas funções. E é muito interessante você saber alguns conectores para você organizar o seu discurso. Assim você fica bem centrado no que você quer falar e vai num passo a passo, vamos dizer assim. Por exemplo, você pode começar falando para empezar, e aí você vai desenvolvendo depois. Em primeiro lugar, me gustaría hablar sobre. Em segundo lugar, destaco que. Em terceiro lugar, pontuo que não sei o que. E aí você se desenvolve bem. E depois, para terminar, você também tem várias opções de conectores. Para terminar, me gustaría decir. Para concluir, finalmente digo que. E assim você tem a sua apresentação organizada a partir desses conectores. Então, para te ajudar nesse sentido, eu deixei aqui na descrição do vídeo uma lista com vários desses conectores que são usados para enumerar, para concluir, para argumentar, e você consegue ir pescando eles e montando o seu discurso. Essa parte da apresentação é muito subjetiva, né? Então, eu não consigo te dar muitas dicas, porque depende do objetivo da videoconferência que você vai participar. Mas o ideal, principalmente se você não usa a língua faz tempo, se você tem alguma insegurança, é que você se prepare. Se puder, escrever o que você gostaria de explicar, de mostrar, e contratar um profissional, no caso um professor de língua espanhola, e pedir para ele verificar se tem algum erro, assim você vai se preparar bem. E no momento lá da videoconferência, com certeza você vai estar mais seguro. Então, essa é uma dica importante. Depois que você finalizar a sua apresentação, fica bem legal você agradecer de novo pela atenção das pessoas que participaram. E aí você pode dizer, una vez más, les agradezco por la atención, ou por la disponibilidad.
E aí você já pode emendar numa despedida dizendo hasta la próxima reunião ou hasta el próximo contacto, que tenha um bom dia, adiós. E uma ajudinha básica assim para você não ter problemas com o vocabulário do contexto videoconferência é entender e saber quais são as palavras em espanhol que envolvem toda essa situação. Um dos pontos principais de uma videochamada é a câmera. Então, como dizer isso em espanhol? Câmara. Outro ponto importante, el micrófono. Outro ponto importante para que uma videoconferência aconteça sem nenhum problema é que a internet esteja funcionando bem, né? Em espanhol, internet ou rede. Às vezes também é necessário ajustar ou pedir para que um dos participantes ajuste alguma coisinha de configuração, em espanhol, configuración. Normalmente a gente também usa auriculares e aumentamos ou bajamos el volumen. E existem também alguns probleminhas técnicos que acontecem, né? Então você saber como alertar a pessoa que está participando ou como dizer que você está com um problema é interessante. Por exemplo, você não está vendo a pessoa com quem você está se comunicando. E aí você pode avisar dizendo, perdão, no le veo. E se é o contrário, se é você que está com problemas com a sua câmera, você pode perguntar, me ve? Consigue verme? Mas se é o caso em que não tem nenhum tipo de necessidade das câmeras ficarem ligadas, você pode dizer, las câmeras podem estar apagadas. Ou se a sua câmera está muito ruim, você não vai conseguir ligar ela, você avisa, né, para o seu interlocutor. Mi câmera está mala, não puedo encenderla. Ou mi câmera quedará apagada porque não funciona bem. Outros problemas vêm também pelo microfone. Às vezes alguém está falando, mas não está saindo nenhum som. Então a gente pode dizer, no le escucho, el micrófono está em mudo. Se for o caso também de a pessoa tá com muito barulho e fica causando interferência e tal, algum dos participantes às vezes está com o microfone aberto, mas com muito ruído. Perdone, hay mucho ruido. ¿Puede dejar el micrófono en mudo? E problemas com a internet são ainda mais comuns. Então, se a pessoa está falando e começou a picotar, você pode dizer, perdone, se corta. Ou se congelou, ou a pessoa caiu. É interessante, principalmente se você for o anfitrião, de dizer para as pessoas esperarem um pouco, algo assim. E aí você diz, creio que a sua internet está instável, vamos a esperar um pouco. Ou falar de você mesmo, se a sua internet estiver assim. Creio que minha internet está instável, vou a empezar de novo. Ou vou a entrar de novo. Então, como você viu, se preparar antes é o ponto-chave para você se dar bem na sua videoconferência em espanhol. Estuda esse vocabulário que eu passei, se possível, contrata um professor de língua espanhola para te dar o suporte e vai dar tudo certo. Então, se você gostou desse vídeo, se foi útil, se inscreve no canal, escreve aqui embaixo nos comentários a sua experiência depois que você participar da sua videochamada e a gente se vê na próxima. Adiós!